Gente, por que todas as vezes que o apóstolo me convida, poxa, Santo, você pode ministrar hoje? Eu falei, poxa, apóstolo, é um prazer. Mas naquele dia de culto, parece que as coisas mudam. Uma semana que estava sendo uma semana tão tranquila, uma semana tão em paz, hoje aconteceu de tudo, gente. Eu fico parado, eu olho para o Senhor, eu falo, Senhor, que negócio doido é esse, né, cara? E assim, eu fico tão grato a Deus, sabe por quê? Quando as coisas se levantam para te impedir de você fazer algo para o Senhor, para você fazer algo para a obra do Senhor, para você fazer algo para enriquecer o Evangelho do Senhor, quando você se levanta para fazer isso, e um monte de coisa se levanta contra, eu aprendi uma vez que, quando a gente está fazendo tudo isso para o Senhor, e algo se levanta contra, é porque você está no caminho certo. Agora, quando você levanta para fazer as coisas para Deus, e tudo fica em paz, tranquilo, gente, desconfia porque tem alguma coisa errada. Reveja tudo, reveja os seus passos. Eu estou falando isso porque hoje o dia foi punk no meu trabalho. Hoje o dia foi daquele jeito. Mas, mais uma vez o Senhor teve misericórdia, estamos aqui. E eu peço muito ao Senhor que, do mesmo jeito que Ele ministrou no meu coração essa palavra, porque essa palavra, Deus já havia me dado ela há algum tempo, mas nesses 7 dias de oração na madrugada, quem aqui orou de madrugada esses 7 dias? Gente, foi bênção demais. Nesses 7 dias, como o Senhor falou comigo através dessa palavra, como o Senhor ministrou no meu coração acerca disso, passos que eu precisava voltar, reconhecer, erros que eu precisava reconhecer, para melhorar, para crescer, para amadurecer, para experimentar ainda mais do que o Senhor quer derramar sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha casa. Muitas vezes você precisa dar um passo para trás, refazer os seus planos, seus projetos, para que você possa dar 2, 3 e avançar naquilo que o Senhor quer que você faça. Então reveja, não fique triste se um dia você precisar dar um passo para trás. Nesses momentos de oração de madrugada, durante esses 7 dias, eu falei isso com Deus. Eu orei pela minha família, orei pela minha casa, orei pela família da igreja, orei pela sua família. E assim foi um momento íntimo com o Senhor. O Gabriel falou algo aqui agora no finalzinho, cara, espetacular. Nós precisamos ganhar tempo com o Senhor, porque tempo com o Senhor a gente não perde. A gente precisa continuar ganhando esse tempo de experiência com Ele, esse tempo de intimidade, esse tempo de crescimento, de maturidade, de troca. Não uma troca com interesse, mas uma troca sei lá. Foi uma experiência tão especial, foi uma experiência tão maravilhosa que eu já tinha esquecido. Porque um tempo atrás, eu fiz um propósito com o Senhor, de acordar 1 hora antes do horário que eu estava acostumado a sair para trabalhar. E olha, quando a gente mora lá no Rio, a gente tem que acordar muito, muito cedo para trabalhar. Eu acordava 4h30 da manhã, para pegar o ônibus 5h15, sair de Nova Iguaçu,
até a Praça Mauá, e era uma viagem que eu não lembrava de nada, porque eu dormia ela toda, mas eu fiz esse voto com o Senhor, de acordar 1 hora antes. Então eu acordava 3h30, e era 1 hora de palavra, e 1 hora de adoração, e gente, foi uma das melhores experiências que eu já tive com o Senhor. E nesses 7 dias de oração, o Senhor me fez lembrar aqueles dias. Como eu chorei em casa, como eu me sentia mais à vontade ainda. Eu estou falando isso para vocês, porque a gente precisa ganhar mais tempo com o Senhor. Quando a gente está jogando uma fase de um jogo, quem aqui já jogou Mario Bros? A gente tem que ir pegando as moedinhas, para no final, quando a gente junta 100 moedas, a gente ganha uma vida, não é? Quem já jogou sabe. Então assim, o tempo que a gente vai ganhando com o Senhor, é assim, é igual aquelas moedinhas que a gente ia ganhando no Mario. Cada momento que você passa com Deus, você não perde, você só ganha, só tem a acrescentar na sua vida. Amém? Guarda isso no seu coração, que toda essa experiência que você teve nesses dias com o Senhor, não deixa se perder não, tá bom? Abra sua Bíblia comigo agora, em 1 Samuel, capítulo 8. Samuel, 1 Samuel capítulo 8. Mídia, se você quiser colocar aí, você coloca para mim, que a minha Bíblia é um mistério para ler aqui. Eu cheguei aos 33 anos, então tá. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 diz assim: Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Bérseba. Mas não eram como seu pai, eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. Só até aí. Pai, eu te louvo, te agradeço, porque Tu és fiel, Tu és um Pai maravilhoso. Que nesta noite eu possa ser canal, Senhor, até a Tua igreja. Usa a minha vida de acordo com a Tua vontade, que nós possamos ouvir o que precisamos ouvir, Deus, não o que queremos ouvir. Guarde minha esposa, guarda os meus filhos, guarda o meu lar, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. O tema da mensagem hoje é um tema bem legal, bem dinâmico, é um tema simples, mas muito objetivo. O tema da nossa mensagem hoje é papéis, e eu tenho 3 perguntas para fazer para vocês, tá? Qual é o papel de filho? Qual é o papel de esposa? E qual é o papel de marido dentro da nossa família? Eu quero que você guarde essas perguntas dentro do teu coração, e eu quero que você reflita, independente do que eu vou falar para você aqui hoje. Eu quero que você reflita, porque de repente eu estou falando com pessoas aqui que já têm uma opinião formada. Com certeza eu estou falando com pessoas aqui que já têm muito mais experiências do que eu, que têm uma vida
muito mais extensa do que eu, têm mais idades do que eu, já viveram muita coisa. Mas só que a gente tem vivido coisas, eu, minha esposa, há algum tempo, porque quando a gente era da igreja lá do Rio, a gente sempre trabalhou com juventude, com adolescente, com teatro. Era aquele negócio quente, aquele negócio barulhento, aquele negócio que ninguém gostava de dormir. Eu orava, aqueles jovens não dormiam, gente. Sexta-feira chegava 10, 15 jovens lá em casa. Quando eu e Fernando e a Veja estavam batendo no nosso portão, 10 horas da noite, a gente olhava aquilo, aquele monte de jovem, adolescente com bolsa de supermercado, com compra, e levavam lá para casa e falavam: olha tia, a gente veio passar o final de semana aqui. Eu falei: gente, mas vocês avisaram os pais de vocês? Já, tia, já está tudo fechado, tudo certinho, domingo a gente vai para o culto à noite, todo mundo junto. Eu falei: Senhor. Fernanda ficava com as meninas no quarto e eu ficava com os meninos na sala. Então a gente tinha essa vida movimentada. Daí veio uma experiência maravilhosa, que até hoje eu nunca mais esqueci. A experiência de ser pai. Fernanda ficou grávida do Murilo e a gente teve esse momento muito especial. Dali em diante, eu fui transferido aqui para Angra. Viemos morar aqui e depois de algum tempo a gente morando aqui já, nós recebemos um convite de trabalharmos com juventude, trabalharmos com adolescente. Mas só que começou a arder algo no nosso coração, que era trabalhar com famílias, com casais. Então começamos a investir nisso, a trabalhar com isso, ter experiências, buscar ao Senhor para ajudar famílias, para trocar ideias, para aprender também. Hoje eu e Fernanda, a gente está ministrando a nossa terceira turma de Casados para Sempre. Não fiquem com raiva da gente que a gente não chegou e lançou para a igreja. É porque a gente quis primeiro firmar a nossa liderança do Ministério de Família. Hoje na nossa turma, todos que estão fazendo casados hoje comigo e com Fernanda, é a liderança do Ministério de Família. No segundo semestre, vão abrir mais turmas. Aí, em nome de Jesus, procura a gente o mais rápido possível, porque tem sido bênçãos demais. E ali a gente tem aprendido qual é o meu papel. Ali eu tenho aprendido o que eu preciso fazer para minha família dar certo. Porque a gente ouve todos os cultos não, mas a gente sempre ouve que nós somos mordomos, nós cuidamos daquilo que o Senhor tem nos dado para cuidar, aquela responsabilidade que o Senhor tem nos dado. Nós ouvimos que a nossa célula, a matriz, a célula que precisa dar certo, é a nossa casa. Não adianta a gente querer que as coisas deem certo na igreja, se está um terremoto, um turbilhão, um tsunami dentro de casa. As coisas não vão andar. E muitas vezes isso acontece, esse turbilhão, todo esse terremoto, esse maremoto, porque a gente não sabe qual é o nosso verdadeiro papel dentro de casa. Nós confundimos as coisas. O filho não sabe qual é o papel dele, o marido não sabe, a esposa não sabe. E hoje eu quero compartilhar com você, primeiro, qual é o papel dos filhos. Mídia, você pode colocar Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, versículo 12. Todo mundo conhece, gente. Honre seu pai e sua mãe.
assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Gente, é simples e objetivo. Você que é filho, todos nós somos filhos, nós precisamos honrar os nossos pais, honrar nossas mães, para que se prolonguem os nossos dias na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa, é uma promessa do Senhor. Você quer que seus dias se prolonguem? Honre seus pais e suas mães. Vão se prolongar, porque é uma promessa de Deus. Agora não tente inverter os papéis dentro de casa. Filhos, você não tem autoridade dentro da tua casa. Se você mora com seus pais, a autoridade são eles. Obedeça, honre. A obediência é a chave do sucesso e gera bênção. Mais uma promessa. Mais uma afirmação. Então é simples. A gente que complica tudo. Esse é o papel dos filhos dentro de casa. Tá certo que tá todo mundo lá para fora, né? Os adolescentes devem estar tudo lá dentro, lá na célula deles. Mas eu sou filho. Eu sempre quis fazer uma tatuagem. Mas só que eu ouvi do apóstolo lá no Jump. Ele virou para mim e falou, ele virou na turma e falou assim: honra teu pai e tua mãe. Você quer fazer a tatuagem, mas o que seus pais acham disso? Qual a opinião deles? Eles concordam? Antes de fazer, eu fui correndo falar com a minha mãe. No primeiro momento, ela não deixou. Eu orei. E depois ela deixou. E eu dei aleluia. E eu fiz a tatuagem. E assim, mas primeiro, houve um reconhecimento. Quem eu era naquela história? Quem era a autoridade sobre a minha vida? Existe uma autoridade sobre a minha vida. Então, filhos, honrem seus pais, tá bom? Papel da esposa, a auxiliadora, glória a Deus, ela está lá atrás. Gênesis capítulo 2, mídia, versículo 18, só que eu queria que a mídia colocasse na versão NVI, porque, cara, eu achei essa versão fantástica. Gênesis capítulo 2, 18, diz assim: então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada, que lhe seja semelhante. Cara, eu li várias versões desse versículo, só que essa versão, ela mexeu comigo. Eu li numa outra versão que diz também que, além do semelhante, ia criar uma auxiliadora que pudesse corresponder ao marido, ao varão, a Adão. E eu fui pesquisar o que significava esse semelhante, esse corresponder. Significa ser igual ou ser semelhante. Então, gente, homens de Deus, mulheres de Deus, a palavra auxiliadora não quer dizer que você, mulher, está ali só para auxiliar, não. A palavra auxiliadora está dizendo ali que você é igual ou semelhante. Você foi criada para andar do lado.
Você não foi criada para andar atrás, não. A gente tem aprendido no curso sobre a palavra radar. Que dom tão especial que Deus deu para a mulher, cara, acerca disso. Além da sabedoria de Deus, que é um presente tão maravilhoso que o Senhor deu para vocês. Eu posso ouvir um glória a Deus das mulheres? A sabedoria Deus deu para vocês. A gente não tem esse negócio, não. A gente precisa de vocês. Então, você, mulher, que é uma auxiliadora do seu marido, você tem um papel fundamental. E que papel fundamental que você tem dentro da tua casa? O papel de edificar. Porque a mulher sábia, ela edifica. A mulher tola, ela destrói. Então, o mesmo jeito que você tem para abençoar, que você pode edificar, você também pode destruir. E como que eu faço para identificar isso, pastor? Descubra qual é o seu papel dentro de casa. Eu tinha um costume, gente, de falar. Fernanda vendendo o carro, olha só, não fala aqueles negócios lá que você fala, não. Mas eu vou falar. Depois ela vai brigar comigo, mas eu comprei um presente para ela, no Dia das Mães, aí ela me perdoa. Eu ouvi uma vez num encontro de casais, um pastor ministrando, eu acho que eu já até falei isso na igreja. Foi por isso que ela falou para eu não falar. O pessoal quase jogou a cadeira no altar, gente, quando o varão virou para mim e falou assim, ó, Deus criou a mulher para auxiliar, porque o homem foi criado para governar, dar nome aos animais, dominar sobre os animais, governar sobre a terra. E ele vira e fala assim, então, a função de lavar, passar e cozinhar do homem, a mulher só veio para auxiliar ele. A gente quase jogou a cadeira no altar. Eu falei assim, cara, o que esse doido está falando aí? Mas depois a gente buscando, a gente entendendo o que ele estava querendo falar, hoje com propriedade eu falo que você, mulher, é igual ao seu marido, mas você tem algo que ele não tem, e ele tem algo que você não tem. Uma coisa que a gente fala no curso o casamento era algo que tinha tudo para dar errado, porque Deus pega duas pessoas completamente diferentes e coloca dentro de uma casa. Aos seus olhos espirituais, ou melhor, aos seus olhos carnais, tem tudo para dar bom ou tem tudo para dar ruim? Duas pessoas completamente. Gente, minha esposa, Fernanda, vai de 0 a 100 em segundos. A gente fica brincando que ela é Pedro e eu sou João, Tiago, tranquilo. Ela é aquela que puxa a espada, corta a orelha e tal, e fala, e eu sou mais tranquilo, mais zen. Às vezes quando eu estou ministrando, eu olho para a hora, eu vejo que eu estou falando muito, e eu falo, gente, o povo vai dormir, porque eu falo bem devagarzinho. Até porque minha raiz é mineira, então esses negócios a gente vai falando bem devagarzinho. Se você quiser dormir, em nome de Jesus, não dorme. Então, tinha tudo para dar ruim, gente. São duas pessoas diferentes dentro de uma casa, com pensamentos diferentes. Fernanda gosta de massa, eu gosto de churrasco. Fernanda gosta de comida japonesa, eu gosto de churrasco. Fernanda gosta de salada, eu gosto de churrasco. Não, miojo com farofa é uma iguaria, gente. Se você não provou, prove. Mas vamos lá. Então, era algo que tinha tudo para dar errado. Mas hoje eu falo para vocês que mulheres, vocês foram criadas para estar do lado do seu marido, auxiliando ele.
Porque às vezes, ou sempre, precisa de um empurrãozinho, não é? Vamos, varão, faz alguma coisa. Vamos, varão, se movimenta. Acorda. Precisa disso. E essa sabedoria foi para você que Deus deu. Existe uma palavra na Bíblia hebraica chamada Ezer, que explica muito bem o poder da palavra auxiliadora. E por que eu estou falando isso? É porque tem muitas mulheres, eu não estou falando homens não, gente. Tem muitas mulheres que trazem para as suas vidas que ela foi criada só para estar atrás do homem, porque a autoridade é do meu marido, é ele que manda, é ele que faz, eu só estou aqui para ouvir o que vem dele, eu só estou aqui para fazer o que ele manda. Não, essa palavra Ezer, a palavra Ezer no hebraico, ela nunca é usada para um subordinado. O que é um subordinado? É alguém que tem uma patente mais baixa do que uma outra pessoa. Então essa palavra Ezer no hebraico, ela nunca é usada para um subordinado, mas sim para alguém semelhante ou superior. E essa palavra Ezer, ela foi usada para Deus e para você, mulher. Porque é através de você que a sua família é abençoada, a sua família prospera, a sua família é protegida. A palavra Ezer pode cuidar, auxiliar, ou melhor, a natureza da palavra Ezer, ela é para cuidar, auxiliar, ajudar, apoiar, incentivar, socorrer o marido, socorrer os filhos, as pessoas em sua volta. Então a palavra Ezer para você, mulher, é tudo isso. Você precisa ser submissa ao seu marido, a palavra diz isso. Mas você não precisa ser capacho do seu marido. Reconheça e entenda e aprenda qual é o seu papel dentro da sua casa. Amém? Tem alguém aí comigo, gente? Aleluia. Vou falar com os vasos agora. Falei com as vasas, agora com o vaso. Efésios capítulo 5, por favor. Vou falar com os sacerdotes, os homens de Deus, os guerreiros do Senhor. Efésios 5, versículo 23. Aleluia. Isso. Pois o marido é o cabeça da esposa. Posso ouvir um amém, maridos? Amém, maridos? Você é o cabeça da sua esposa. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Posso ouvir um amém dos maridos? Que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Pode seguir. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao seu marido. Eu posso ouvir um amém dos maridos? Aleluia. 25. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa. Amém, maridos? Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Posso ouvir um amém das esposas? Aleluia. 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, por meio da palavra. Posso ouvir um amém das esposas? Aleluia. 27. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa
e sem culpa. Eu posso ouvir um glória a Deus das esposas? Aleluia. 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Posso ouvir um amém dos maridos? Amém. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Amém, maridos? Antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Amém, igreja? Amém. Vasos de Deus, aleluia. Quando nós casamos, homens, nós recebemos duas unções do Senhor, duas unções, é isso mesmo, a palavra é difícil. Deus, ele nos dá uma unção de profeta e uma unção de sacerdote. Só que por muitos anos, a unção de profeta, ela tem sido esquecida, e a unção de sacerdote, ela não tem sido praticada. Como assim, pastor? Unção de profeta e unção de sacerdote. Vamos lá. A unção de profeta é quando você pega a sua família e fala assim: olha, família, esse aqui é o meu Deus. É quando você apresenta a sua família para o Senhor. E a unção de sacerdote é quando você vira para Deus e fala: Senhor, essa aqui é a minha família, é deles que eu cuido, é deles que eu protejo, são eles que eu protejo. Maridos, sacerdotes, guerreiros, homens de força, autoridade, a nós homens foram dadas todas essas qualidades para colocarmos em prática. Sabe qual é o nosso maior problema hoje em dia? Gente, quem falava isso era minha avó, cara. O maior problema dos homens hoje em dia é que tem um monte de homem calça curta, uns homens frouxos, uns homens covardes, são brabos dentro de casa com as esposas, são brabos lá dentro com seus filhos. Autoridade, respeito, a gente não impõe, a gente conquista. A gente não impõe em alguém para alguém nos amar. Você sabe qual é o maior problema hoje dessa geração que tem crescido? Debaixo de afrontas, debaixo de depressões, debaixo de estupros, debaixo de doenças que têm aparecido, pessoas que têm medo de andar nas ruas, pessoas que têm medo de andar dentro de casa, pessoas que têm medo de si próprio, não se amam, uma baixa estima, pessoas que não conseguem viver, crescer, vencer. Sabe por que isso tem acontecido nessa geração? Porque não tem referência masculina dentro de casa, não tem referência paterna dentro de casa. Os nossos filhos, ou melhor, os filhos de muitos lá no mundo, porque aqui dentro não tem isso, amém? Aqui dentro não tem homem que faz isso. Aqui dentro não tem homem frouxo. Porque para as mulheres foi dada a sabedoria, mas para a gente, para os sacerdotes, a gente dá destino, gente. Seu filho, ele vai querer ser igual a você. A sua filha vai querer um marido igual a você é dentro de casa. Qual a referência de marido que você tem sido dentro de casa?
Quem a sua filha tem visto dentro de casa, para que ela se espelhe e olhe na rua e procure alguém? Que referência de autoridade você tem sido dentro de casa? Como eu disse, ser brabo dentro de casa é fácil. Gente, a gente não está passando em Peniel não, tá vendo? Só quem faz isso é o Josemã. Eu não ministro Peniel não. Então hoje, a gente coloca tudo, a culpa toda do diabo. Tudo é culpa do diabo. Meu filho está fazendo isso, é culpa do diabo. Meu filho fez isso, a culpa é do diabo. Mas só que você não tem sido referência para ele. Gente, uma vez eu estava vendo um futebol na televisão. Aquele dia o Flamengo brincou. Eu tenho orado para que ele melhore, ele vai melhorar. Eu creio no milagre. Aleluia. Aquele dia foi o dia que meu filho virou flamenguista. Porque existia uma luta contrária dentro de casa. Meu filho foi vestido de botafoguense, de camisa, short. Aleluia. E naquele dia o Flamengo estava perdendo de 2-0. E as afrontas, acusações dentro de casa, muita luta. Eu orando no espírito, quieto. Os vizinhos gritando, porque sabiam que eu era flamenguista. Saiu o primeiro gol do Flamengo, eu fiquei quieto. O Flamengo empatou o jogo, eu fiquei quieto. Quando o Flamengo fez o terceiro gol, gente, eu fiquei imaginando o grito do povo junto com Josué em Jericó. Mas eu dei um grito que eu subia na janela e eu gritava para o vizinho escutar. E nesse auge da minha emoção, da minha adrenalina, meu filho vira para mim e fala assim: pai, tem como você pegar um biscoito para mim lá na cozinha? Gente, na hora, subiu um negócio que deu vontade de falar: não, cara, vai lá você sozinho. Só que eu olhei para ele, eu falei assim: não, mano, vou lá. Fui lá. Quando eu estava na cozinha pegando o biscoito, eu senti aquele abraço na minha perna. Ele virou para mim e falou assim: ó, pai, você é o meu herói. Gente, naquela hora ali, eu não quis mais ver Flamengo. Eu orei, intercedi pela vida dos vizinhos. Eu chorei com meu filho na cozinha, comi biscoito. O Flamengo ganhou, glória a Deus, mas aquele momento ali com meu filho foi especial. Imagina se eu tivesse gritado com ele e não tivesse ido buscar o biscoito. Será que o Flamengo ia perder? Mas foi um momento especial porque eu vi que eu estava fazendo a coisa certa. Porque a nós homens foi dado o poder de dar destino. É o que o seu filho olha para você, é o que ele quer ser no futuro dele. Tá certo que eu sou da Marinha e meu filho quer ser bombeiro, ó. Mas eu viro para ele e falo assim, ó, então seja o melhor bombeiro. Esse dia o nosso computador quebrou. Ele falou: pai, eu vou trabalhar lá no Dom Atacadista para ganhar dinheiro para comprar um computador. Eu falei assim: então seja o melhor funcionário, meu filho. Nós homens temos esse poder de dar destino. Mas sabe como a gente pode fazer isso dar certo? Sabe como a gente pode usar a nossa autoridade do jeito certo? Sabe como a gente pode sabe como a gente pode usar a unção que foi derramada, a unção de guerreiro,
a unção de conquistar. Sabe como isso pode dar certo? Ouvindo a nossa auxiliadora. Porque a gente não consegue enxergar, nós homens temos a nossa visão limitada, gente. Eu não é? Cara, uma vez, a gente estava em casa, quem já viu aquele vídeo da mulher que está com um cabelo assim, mas ela está olhando o que o cara está fazendo? Gente, eu tomei um susto com aquele negócio ali. Então a visão da mulher é aquilo. Para a Fernanda, às vezes parece que ela tem olho na nuca, que eu fico assim, cara, é um negócio especial. Cadê? É especial. Então, para dar certo, para o seu relacionamento, para o seu casamento dar certo, maridos, ouçam, o radar está com elas. Eu acho que tem um monte de esposa aqui falando assim, por que aquele abençoado não está aqui hoje? Ele tinha que estar escutando esses negócios. E tem os homens falando assim, graças a Deus a minha esposa ficou em casa. Mas vocês vão fazer o casado para sempre com a gente. Aleluia. Então ouça a sua esposa. Mas vocês precisam tomar cuidado com uma coisa. Uma coisinha que o casal precisa, a família, precisa tomar cuidado. Sabe o que é? O diabo, ele está ao nosso derredor, amém? Amém, gente? Esperando o quê? Só uma oportunidade. E o que o diabo ele fez? O que a serpente fez com Eva? Esperou uma oportunidade. E sabe o que aconteceu de mais triste ali? O diabo sabia que ele não podia chegar até Adão. O diabo, a serpente, sabia que ele não poderia influenciar Adão como ele influenciou Eva. Sabe por quê? Porque se ele vai em Adão, tentar influenciar Adão, o que Eva ia fazer como radar e como sabedoria? Adão, sai fora, mano. Isso vai dar ruim. E gente, a pior frase que existe em 1 Sandro capítulo 4, eu bem que te avisei. Gente, essa frase entra nos nossos ouvidos como gemidos inexprimíveis, vai cortando a nossa alma, que a gente fica ali na sombra do onipotente, protegido pelo... Eu estou embolando tudo, gente, para tentar implementar o negócio. Mas se a serpente chega até Adão, Eva não ia deixar. Se a serpente, se o diabo for até você, homem, a sua mulher não vai deixar. Sabe por quê? Ela é o radar da sua família. Então a serpente, sabendo disso, quem o diabo vai atacar primeiro para destruir aquela casa? O radar, gente. Então, varões de Deus, protejam suas casas, protejam o seu lar. Quem é o guerreiro e a autoridade ali é você. Deus, ele não vai cobrar do apóstolo André o porquê da sua família deu errado. Ele não vai chamar o apóstolo e falar assim, olha, por que a família do fulano deu ruim? Não, ele vai chamar você. Ele vai chamar você, sacerdote. Por que a tua casa deu ruim? Eu coloquei a responsabilidade nas suas mãos. Então você precisa colocar essa autoridade, essa responsabilidade em prática. Você que precisa proteger a tua casa. Tua família está em ruínas hoje, a culpa é tua. Não coloca a culpa na sua esposa não, porque é o seu papel dentro da tua casa, proteger a sua casa. Adão estava preocupado com um monte de coisas e deixou Eva sozinha.
Então a responsabilidade de cuidar é sua, homem de Deus. Amém, homens? Aleluia. Nós somos referência para os nossos filhos. E o que a gente faz, o que a gente planta, nossos filhos vão colher ou vão fazer a mesma coisa. Posso dar um exemplo? Abraão e Sara. Abraão, para não morrer, o que ele fez? Chegou na cidade e falou assim: não, olha só, Sara é minha irmã. Sara, vamos combinar, porque se eles souberem que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar contigo. Então você é minha irmã. E por causa daquele engano, daquela mentira de Abraão, a maldição foi sobre aquela cidade. Deus amaldiçoou aquele povo. E o que aconteceu futuramente? Isaac faz a mesma coisa. Olha, a gente vai para um lugar, chega lá, você fala que é minha esposa, ou que é minha irmã. E a mesma coisa acontece. O que o pai fez, o filho repetiu. Eli e seus filhos, sacerdote, fazia o papel de sacerdote, mas era mal em casa. E os filhos corromperam todo o templo. Consequentemente, vai acontecer também o que nós lemos em 1 Samuel 8. Porque quem criou Samuel foi o sacerdote Eli. E Samuel foi criado com aquilo, vendo aquilo, a referência de homem que era Eli. Samuel foi um homem que o seu ministério deu certo, ou melhor, seus ministérios. Ele foi bem sucedido em seus ministérios, de profeta, o de sacerdote, o de juiz. Ele foi bem sucedido, mas o que aconteceu na sua casa? O povo se reúne e fala: olha, Samuel, seus filhos não fazem a mesma coisa que você fazia. Eles aceitam suborno, eles se corrompem. Foi o que eu disse antes, não adianta dar certo aqui, se der errado dentro da minha casa. Então hoje, para finalizar, eu quero te dar 3 dicas, ou melhor, 4 dicas, para que você reconheça o seu papel dentro de casa. Primeira dica, e a mais importante, muitas vezes a gente deixa sempre por último: orem juntos. Vocês precisam orar juntos. Marido, esposa, orem juntos. Você pode orar sozinho, você pode orar pela tua igreja, você pode orar pelo teu vizinho, você pode orar pelos seus parentes, você pode orar pelo teu trabalho, sozinho. Quando você estiver com a sua esposa, ora pela sua família. Ore pelo seu relacionamento, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua casa. Orem juntos. Mateus 18, 19. Mateus 18, por favor, versículo 19 e 20. Vocês precisam orar juntos. Em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês pelo meu Pai que está no céu. Então orem juntos, em acordo. Não percam tempo na hora que estiverem orando juntos, para orarem por outras coisas. Orem em acordo vocês dois. Vocês buscam uma perfeição dentro de casa? Orem juntos, porque Deus ouve e Deus faz quando vocês entram em acordo. Então isso não tem que ser somente numa chamada da igreja. Olha, nós vamos orar. Não é porque o apóstolo está pedindo para a gente entrar numa campanha de oração, não. Tem que ser algo diário, tem que ser algo habitual dentro da nossa casa, orar juntos.
Nós precisamos orar. Segunda coisa, alimentem-se da palavra, pois é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que restitui, é a palavra do Senhor. Alimentem-se da palavra de Deus. Quantos de nós temos perecido porque a gente não tem o conhecimento? O diabo, quantas vezes a gente já ouviu que o diabo ele conhece a palavra de frente ao verso? Mas só que nós temos algo tão especial, que é o Espírito Santo de Deus, que revela a palavra para nós. Pastor, eu leio, mas eu não entendo nada. Continue lendo. Peça ao Espírito Santo para revelar a você, para ministrar sobre a sua vida a palavra de Deus. Alimentem-se dela. Ganhem tempo na palavra. Terceira coisa, depois de orar, depois de se alimentar, aí você consegue identificar qual é o seu papel dentro da sua casa. Você precisa reconhecer e entender qual é o seu papel. Mulher, a autoridade não está com você, não. A autoridade é do teu marido. Marido, você precisa ouvir a sua esposa, porque a sabedoria está com ela. É o papel dela te ajudar. E é o seu papel protegê-la. Quarta e última coisa que você precisa ter dentro do seu casamento. Você não tem que buscar poder. Dentro da sua casa, você não tem que buscar poder do Espírito. Você não tem que buscar somente experiências com o Espírito. Você tem que buscar a presença do Espírito. Você tem que buscar a presença de Deus dentro da tua casa. Porque poder, manifestações, isso passa. Mas a presença, ela não passa. A presença, ela continua. E é isso que a gente tem que buscar dentro da nossa casa. A presença de Deus. A gente tem que atrair dentro da nossa casa. Quantas vezes você já ouviu que o seu culto começa lá? A minha avó vinha para a igreja, chegava cedinho na igreja, ajoelhava antes do culto começar, ajoelhava e ficava orando. Quando começava o louvor, eu fico imaginando, ela sentava na cadeirinha dela, eu fico imaginando, já posso ir embora, porque tudo que eu precisava fazer aqui eu já fiz. Então